Oi, Laisa, hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 10ª videoaula da disciplina de História e Geografia, tá? E para nós começarmos, a Pro vai começar colocando aqui as respostas das atividades que ficou para você resolver na última aula, tá bem? Então, olha só, página 148, a resposta da atividade 1 vai aparecer. Na atividade 2, você tinha que sublinhar uma parte no texto, então eu vou colocar a parte do texto que você tinha que sublinhar de verde aqui do lado. Depois, a atividade 3 e 4, da página 148. Depois, a atividade do explorar representações, da página 150. E a atividade 1, da página 151. E também a tarefinha 5 era pessoal, né? Aí você tem que me mandar o desenho para eu corrigir. E a tarefinha 6 aparecerá aqui do lado também, ok? Então, olha só, Laisa, muito importante que você preste atenção agora, porque a gente vai fazer uma alteração aqui no cronograma da apostila e eu vou explicar por quê, tá bem? Então, olha só. Conteúdo de hoje, página 156, nós vamos iniciar um novo módulo, onde nós vamos falar sobre conectando lugares e pessoas, tá bem? Então, olha só, vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens, eu quero que você observe essas imagens aqui do lado e eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Primeiro, todas as crianças estão indo para a escola. Que meio de transporte cada um está utilizando? A primeira foto, as crianças estão indo caminhando, na segunda, de ônibus, na terceira, de charrete, na quarta, de barco, na quinta, de carro e na sexta, de bicicleta. Esses são os meios de transporte que elas estão utilizando para chegar à escola. Por que você acha que são utilizados meios de transportes tão diferentes pelas crianças, né? Então vamos pensar. O meio de transporte, ele sempre vai depender de onde o aluno mora, né? Se ele mora próximo à escola, ele pode ir a pé ou de bicicleta. Se ele mora próximo a rios, ele vai ter que fazer uso de barco ou lancha. Se ele mora muito longe, ele vai ter que ir, né, de transporte escolar ou de carro, né? Aqui na nossa cidade, provavelmente, né, as crianças devem ir para a escola a pé, no transporte escolar, que é a van escolar que levava as crianças até a escola, no carro próprio, né? E algumas de bicicleta, principalmente crianças mais velhas, né? Mas esse daqui é o comum, né? Agora uma pergunta para você, e essa você tem que mandar a resposta para a Pro, para a gente construir a próxima atividade. Qual meio de transporte você utiliza para ir para a escola? Então, quando nós estávamos tendo aula presencial lá na escola, como você ia? De carro, de van ou a pé? Manda essa resposta no WhatsApp da Pro, por favor, tá? Agora, página 157. Esse conteúdo aqui a gente vai pular essa página. Por quê? Porque nessa página nós vamos fazer uma pesquisa com toda a sala, né? Nós vamos ver com todos os coleguinhas quais são os meios de transporte que cada um utiliza, inclusive o seu. E aí nós vamos construir um gráfico. Então hoje na aula online eu vou fazer essa pesquisa com os coleguinhas e vou construir o gráfico. E aí você manda para a Pro o seu dado, né? Para também fazer parte aqui do meio de transporte para a Pro colocar sua resposta também, tá? Então essa videoaula aqui, essa página aqui, aliás, a Pro vai falar na próxima videoaula, tá? Então hoje a gente vai adiantar e vamos para a página 159. Eu vou explicar esse conteúdo aqui, que seria o conteúdo da próxima aula. Então, eu vou pedir para você abrir na página 159. Nós temos uma pergunta aqui. A pergunta é: para que são usados os meios de transporte? Então, vamos ver? Olha só, diariamente vemos pessoas usando meio de transporte para ir estudar, trabalhar, visitar parentes e amigos e se divertir. Mas os meios de transporte não carregam somente pessoas, né? Para que o alimento chegue até você, é preciso que ele seja transportado até os locais de venda. Isso também acontece com eletrodomésticos, roupas, carros, equipamentos para construir casa, pontes e prédios. Para que esse deslocamento de mercadorias aconteça, são utilizados meios de transporte, como caminhões,
trens, aviões e até grandes navios. Vamos analisar as imagens? Na primeira foto, nós temos um trem de carga no município de Oriximiná, que é no estado de Pará, né? Então, ali o meio de transporte utilizado é o trem de carga, onde cabe muita mercadoria e pode ser transportada em bastante quantidade. Na segunda foto, nós temos um navio de carga próximo ao Porto de Salvador, Bahia, né? Então, em estados, lugares onde há mar, esse tipo de transporte aqui é muito utilizado, né? Navios muito grandes que carregam muita quantidade de coisa ao mesmo tempo. A terceira foto, a gente já vê caminhões de carga e outros veículos em São Paulo, né? Que muita mercadoria sai de lá e vem para o interior, para a gente que mora no interior. O problema é que esses meios de transporte poluem muito o ar. Além disso, os caminhões e os carros causam congestionamento, deixando o trânsito das cidades muito lento, né? Então, os caminhões, eles vão trazer esse problema pra gente, né? Que o trânsito da cidade vai ficar lento, tanto dentro da cidade quanto nas estradas, né? E o grande problema que a gente enfrenta com a poluição, né? Que é a queima do combustível, que vai produzir a velocidade dos carros, dos caminhões, mas que vai soltar ali aquela tão famosa poluição que a gente sempre fala, né? Olha só, página 160. Aqui nós vamos falar de alguns meios de transporte alternativo, né? Que ao invés da gente utilizar o carro, a gente pode utilizar. Então, olha só. Atualmente, há muitas pessoas preocupadas com esses dois problemas, que é a poluição e os congestionamentos, principalmente em cidade grande. Como resultado, muitas ideias têm surgido para resolver. Para diminuir o número de carros nas ruas, pode-se usar bicicletas. Para isso, é necessário construir ciclovias, que são faixas reservadas onde as bicicletas podem trafegar com mais segurança. Há também aplicativos para aluguel de bicicleta e de patinetes elétricos. Há outros que mostram a possibilidade de dar e pegar carona para que os carros não circulem apenas com uma pessoa. E essas atitudes ajudam a diminuir o número de veículos circulando e a emissão de gases poluentes, né? Primeira foto, vemos uma mulher usando patinete elétrico alugado na cidade do Rio de Janeiro em 2019. A segunda foto, vemos uma mulher usando o aplicativo para aluguel de bicicleta já em São Paulo, né? Viu que bacana? Já existem várias pessoas pensando em como resolver alguns problemas causados pelo meio de transporte, né? Agora, olha que legal essa atividade, página 161. Você vai se reunir, aqui nós faríamos em grupo lá na escola, né? Mas você vai fazer isso com a ajuda de quem estiver te auxiliando na aula hoje. Vocês juntas vão pensar uma solução para os problemas de poluição e de trânsito causados pelo meio de transporte, né? Então você vai pegar uma folha sulfite, daquela que você recebeu no kit, e vai criar um desenho mostrando a solução que você pensou e explicar como funciona. Então, por exemplo, como a gente viu, em cidade grande já existe muito nessa questão do aluguel de bicicleta, aluguel de patinete. Isso faz com que as pessoas utilizem esse meio de transporte e então deixem os carros em casa muitas vezes, né? Isso facilita muito, ajuda muito na luta contra a poluição dessas grandes cidades. Você pode pensar na nossa cidade, né? Como você acha que seria um meio de transporte que auxiliaria, né? Por exemplo, nós não temos aqui aluguel de bicicleta, nós não temos aqui aluguel de patinete. Será que seria legal criar essas ciclovias dentro da nossa cidade para possibilitar esse tipo de transporte? Então você vai pensar numa maneira alternativa e como você iria contribuir para esse problema, né? Para que as pessoas deixem o carro em casa e possam se locomover com esse tipo de transporte que você vai citar no seu desenho, né? Você pode fazer o desenho na folha sulfite e aqui na página 161 você explicar, né, com as suas palavrinhas por que você escolheu esse meio de transporte, certo? Muito bem. E aí, hoje,
Vamos dar uma olhadinha aqui nas tarefinhas, né, desse módulo. As tarefinhas desse módulo aqui, hoje, como é a primeira atividade que a gente está fazendo, eu não vou deixar a atividade de História e Geografia hoje, tá? Vai ficar apenas esse desenho para você fazer e explicar o porquê você escolheu. Você pode, por exemplo, desenhar a nossa cidade com ciclovias e bicicletas, né? Você pode desenhar esse transporte super legal que são os patinetes também, ou você pode até pensar e criar outro diferente, certo? E aí na próxima videoaula, a Pro envia a tarefinha junto com a construção do gráfico que a gente vai fazer hoje com os coleguinhas para descobrir como todo mundo faz para chegar à escola, tá bom? Um beijão, até mais!